Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre matrizes. Vamos ter as primeiras noções de como trabalharmos com matrizes. Matrizes nada mais é aí, o significado disso aí são números, né? São informações que nós colocamos aí em linhas e em colunas. Conforme você vê aqui, nós temos uma linha, nós temos as colunas. Linha no sentido horizontal, coluna no sentido vertical. Então nós vamos verificar também que a maneira que você tem de apresentar as matrizes são essas que você tem aí na tela. Nós temos aí, nesse caso aqui, quantas linhas nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco. 5 linhas e 3 colunas. Então nós vamos verificar agora a disposição, a nomenclatura, de que forma aparece isso aí. Então a matriz tem esse formato aqui. Não se preocupe muito com essa informação, a gente vai ver através de um exemplo que fica mais fácil. Então nós temos aqui matrizes. Então, como eu falei no início, matrizes são números aí dispostos em uma tabela. Esse A, I, J, o I significa número de linhas e o J, número de colunas. Então, sempre em uma matriz, sempre, esse primeiro número que você está vendo aqui, esse 2, significa o número de linhas. Sempre o primeiro número é o número de linhas e o segundo número é o número de colunas. Então, a representação aqui dessa matriz, a IJ 2 por 3, significa que ela tem 2 linhas e 3 colunas. É o que você vê aqui, ó. Uma linha, a segunda linha, então nós temos 2 linhas no sentido horizontal e 3 colunas. Uma, duas, três. No outro caso aqui, a matriz B, BIJ 3 por 3, ele está querendo dizer o seguinte, que essa matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Nesse outro caso aqui da matriz C, CJ 4 por 1, ele está querendo dizer que tem 4 linhas e uma coluna. Então nós temos aqui 4 linhas, 1, 2, 3, 4. E uma coluna. O que significa esse A11, A12, A13, A21, A22, A23? Voltando aqui na matriz A. Significa o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, o A11. O A12 é o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna, ou seja, é a localização do elemento na matriz. A13, primeira linha, terceira coluna. Vindo aqui para baixo, na segunda linha, nós temos o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda linha, terceira coluna. E assim por diante. Então vamos verificar aqui um exemplo aí da letra A, da atividade 1 que você tem no seu caderno do aluno aí. É uma matriz A no formato aí J 2 por 3, então o que ele está querendo dizer? Ele tem quantas linhas? 2 linhas, está aqui. 1, 2. E 3 colunas. 1, 2, 3. Então, 2 linhas e 3 colunas. E a lei que rege essa matriz foi dado aqui, o AIJ é igual a 2I mais 3J. Significa que ele está pegando o número da linha multiplicando por 2 e o número da coluna multiplicando por 3. Então ele quer saber quais são os números que nós temos aqui a partir dessa lei aqui. Então na posição A11, o que eu faço? Obedecendo a formulinha aqui, 2
vezes o I mais 3 vezes o J, 2 vezes o número da linha, a linha é 1, então 2 vezes 1 mais 3 vezes 1. Da onde saiu esse 1? Esse 1 aqui, ó. 1 da linha e 1 da coluna. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2 dá 5. Então, na posição 1, 1, linha 1, coluna 1, nós temos o número 5, tá aqui. Da onde saiu o 5? Esse valor aqui. Na posição 1, 2, é 2 vezes o número de linhas, que é 1, mais 3 vezes a coluna, que nesse caso é 2, 3 vezes 2. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 2, 6, 6 mais 2, 8. Depois, nós temos aí, posição 1, 3. Linha 1, coluna 3. Como é que nós fazemos? 2 vezes o 1, que é o número da linha aqui, mais 3 vezes o 3. Fazendo a continha vai dar quanto? Vai dar 11. Né? Que 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. E assim, para a posição do elemento na A2, 1, A2, 2 e A2, 3. Ou seja, a partir dessa número de linhas e número de colunas, nós já sabemos o formato da matriz. E nós temos essa lei aqui, 2i mais 3j, a lei de formação. E aí nós determinamos quais são os elementos dentro dessa matriz. E assim você vai fazer também nós acabamos de fazer a letra A. Aqui na letra B é o mesmo processo, você vai ter 3 linhas e 3 colunas, só que você vai aplicar essa outra lei aqui, I dividido por J. Na próxima aqui, letra C, é o mesmo processo, você vai ter 4 linhas e uma coluna, aplicando essa outra lei aqui. Na letra D, você terá uma linha e 3 colunas, e vai aplicar essa lei aqui, vai determinar os números que pertencem a cada posição. E na letra E, nós temos 4 linhas e 3 colunas, onde o valor será 2 se o I, ou seja, se a linha for maior ou igual a J, ou maior ou igual a coluna, é só comparar. E será menos 1 se a linha for menor que a coluna. É só comparar aquele A11, A12 e assim por diante, né? Que você tem nos formatos aí conforme nós determinamos lá anteriormente. Então é um exercício aí bem fácil. Nesse outro exercício aqui da atividade 2, não esqueça que eu mandei para vocês uma correção. Então aqui onde se lê nessa parte aqui, esta é a matriz obtida para esta análise, estava faltando a matriz. Então eu já mandei para vocês aí a matriz que estava faltando para você comparar. Então o número de linhas que ele está dizendo aqui é menor ou igual a 5, maior ou igual a 1. Então por isso que nós determinamos uma matriz de 5 linhas e também colunas 5. Então, essa é uma matriz 5 por 5. Tem 5 linhas e 5 colunas. E aí, dentro dessa informação que você vai colocar lá na sua matriz, você vai descobrir aqui. Na linha 1 você tem o banco 1, na linha 2 o banco 2, linha 3 o banco 3, na linha 4 o banco 4, na linha 5 o banco 5. Aí é só somarmos e você vai ver quem é que fez tem o maior número de transferências aí. Então se é o banco 1, 2, 3, 4 ou 5. Então é uma questão fácil. Depois, se necessário, nós faremos mais um vídeo explicando as próximas atividades. Até a próxima aula.